Tive mais de 100 fracassos e, para mim, não tem a mínima importância. Para um artista, o fracasso e o sucesso são iguais. Os dois são impostores. Está começando o primeiro Provoquiro, inspirado em alguns dos meus melhores ídolos, dos quais deixei uma pista nessa citação. Eu roubo dessas vozes até que surja alguma autenticidade espontânea. O Provoquiro é um espaço para dúvidas e provocações em uma profissão que se esforça tanto para ter certezas. E hoje temos aqui, nessa estreia, uma primeira vítima de sua benevolência. O bom moço da quiropraxia, o querido Esseltir, que virou neuro. Um dos principais responsáveis pela Soto Brasil, por trazer diversos palestrantes internacionais e que largou tudo o que tinha construído para revolucionar a sua própria prática. Ele quer aprender, ele tem que aprender. Ele é o Rael Rosa. Rael, é bonita essa coisa que você tem, de estudar, de trazer palestras, de trazer cursos, de trazer essa galera para cá. A tal ponto que você literalmente saiu de uma prática bem construída e consolidada, pronta. O sonho de todo quiropraxista, largou tudo e veio para São Paulo. Compensou? Eu diria que sim, cara. Muitos desafios nessa troca aí, de clínica, altos e baixos, né? E eu acho que toda troca tem isso, né? A gente acaba renunciando a algumas coisas para dar espaço para outras novas. Eu acho que teve muito esse processo e a gente às vezes tem uma expectativa e nessa expectativa a gente começa a encontrar desafios e eu acho que mesmo se eu não tivesse trocado, esses desafios estariam presentes, né? Talvez em outros formatos, né? E eu acho que passa muito por essa busca constante por conhecimento e o conhecimento vai buscando e aí tu encontra um outro caminho e tu tenta seguir aquele outro caminho, aí volta um pouco para o caminho anterior, aí não dá, aí tenta um terceiro caminho, até que tu acha um caminho do meio, né? E, enfim, e sim, cara, assim, respondendo, né, compensou. Eu acho que eu conheci muitas pessoas, inclusive, que acabaram me influenciando muito nessas buscas desses caminhos, nesse processo de mudança de clínica, enfim. Então, claro, tem muita coisa em construção aí nesse processo ainda, mas eu acho que com certeza compensou. Faria de novo. Sem dúvida. Mesmo com as mesmas dores, mas faria de novo, sim. Você foi pro SOT, que é aquela bruxaria osteopática. Você foi pro EK, que é aberto para o público geral. E agora você foi para neurofuncional. Controversa por si só. Rael, quando foi que você desistiu da quiropraxia? Então, vamos lá, cara. Começando do início da pergunta, né? De certa forma, lá do início, de quando eu comecei a praticar o SOT, mesmo talvez num formato mais puro no início, né? Que eu acho que quando a gente tenta buscar uma coisa que na época para mim era nova, né? Eu tentei me aprofundar o máximo possível nisso e fui até onde eu acho que, obviamente, sempre tem coisa para a gente aprender, mas tento até hoje buscar sobre isso. E foi a SOT que foi, de certa forma, me levando a esses outros conhecimentos, né? Muitos anos atrás, quando eu justamente comecei a estudar SOT, um dos caras que me influenciou inicialmente nessa jornada toda foi o John Howard.
E ele foi um cara que, na época, eu perguntei por que tu acha que eu devo estudar e tal. E ele falou, que tu deve procurar sobre neurologia funcional nessa fase que tu tá. E tá bom, eu não fazia nem ideia do que era, né? E comecei a buscar e tal, e enfim, acabei participando de alguns cursos. Na época, ainda sem ter o entendimento que eu tenho hoje, ou mesmo na época também, a neurologia funcional, ela não era o que é hoje, né? A coisa foi se transformando muito, num espaço de tempo muito curto. E o próprio EK também eu diria que o SOT e o EK, eles têm coisas, em muitos momentos, são muito próximas, né? E muitos quiropraxistas de SOT utilizavam coisas de EK, que eu não sabia que eram EK, e eu ficava curioso, o que é esse negócio? Porque eu li lá os textos de Jarney e tal, e disse, cara, não tem nada disso aí, né? Cadê isso aqui nas apostilas do Cadê isso Dejanay? aqui? Tipo, tinha fossa braço, algumas coisas com músculo e tal, mas não tinha algumas coisas, alguns conceitos, algumas coisas diferentes, né? Até o próprio John Howard era um cara que ele tinha, ele utilizava alguns testes, né? Que foram originados em EK, né? Mas ele não divulgava dessa forma, né? E depois, quando eu fui me aprofundando, eu comecei a entender, entendi. Então, quer dizer, isso aí se originou lá, ele trouxe isso para o SOT, para a prática dele, né? Combinou as coisas e criou, enfim, os conceitos dele lá e tal. E aí eu pensei, bom, então eu acho que deixa eu dar uma olhada nessa história aí, deixa eu ver o que é. E aí fui me aprofundando um pouco nisso. Eu acho que hoje, assim, será que eu sou um cara que pratica SOT, eu sou um cara que pratica K, sou um cara que entrou na neuro? Na verdade, eu acho que a minha prática hoje, ela se funde nessa mistura, né? Então, eu tento, em momentos eu estou olhando o paciente com uma base, ou até com um formato de comunicação que veio lá atrás da minha formação, ou da minha história com SOT. Em alguns momentos eu vou trazer elementos ou aspectos que eu trouxe da neurologia, que eu aprendi dentro da neurologia funcional, outros de AK, né? Então, enfim, eu acho que eu não diria que até a gente sempre conversou muito sobre isso, né, Rafa? A neurologia funcional, eu diria que ela se originou dentro da quiropraxia. E em muitos momentos eu fui, vamos dizer, desconstruindo e construindo o que é o conceito do que para mim, né, para eu conseguir chegar àquilo que está em constante construção, né? Também acho que a reflexão sobre esses conceitos é constante, mas o que é afinal a neurologia funcional? É quiropraxia? Não é quiropraxia, né? E eu diria que não, né? Quer dizer, a neurologia funcional ela tomou um corpo por si só e hoje, na minha opinião, ela é algo independente, mas ela, em muitos momentos, ela traz ou pode trazer muita coisa boa na avaliação do quiropraxista e até terapias complementares que, na minha opinião, podem fazer parte de uma prática quiroprática. Então, acho que eu diria que é mais ou menos por aí. E por que Pelo menos é a forma como... Tanta coisa, pessoal indo para kinesiotape, para RT, pessoal indo para biomecânica, para exercício, para pilates. Por que neurofuncional? A neuro acalmou a sua alma? Ela saciou as suas dúvidas de quiropraxista? Olha, algumas, né? Eu diria assim, ela me trouxe novas reflexões, né? E eu acho isso importante porque, quer dizer, a gente tem até essa discussão agora que está nos últimos dias aí uma discussão sobre a subluxação, né? Quer dizer, não é uma discussão nova, Nos né? últimos anos, nos últimos anos, dias, não, nos últimos 125 anos. Mas vamos dizer, nos últimos dias no Insta aí do Brasil, né? De alguns grupos aí do Brasil, acho que se tornou mais presente até por essas discussões do novo Código Internacional de Doenças, né? Mas sim, de fato, né? Uma discussão que já vem de anos. E
E eu acho que é justamente isso, assim, em alguns aspectos eu acho que conseguiu, sim, responder algumas perguntas, porém, na resposta dessas perguntas, a gente começa a questionar, será que essas são respostas de fato, né? Será que realmente está tudo certo? E aí passa um ano, dois, e de repente a gente olha para trás e vê que, opa, peraí, a coisa mudou um pouco. Ou aquilo que eu aceitei como uma resposta já não é a resposta. Então, eu acho que isso é constante, mas o que a neurologia funcional me trouxe foi um entendimento justamente do sistema nervoso, um pouco maior, eu diria, né? E a gente utiliza muito isso em quiropraxia, esse conceito de que, bom, eu tenho um efeito no sistema nervoso, né? Eu trato algo que interfere no sistema nervoso, né? Então, quando eu comecei a buscar esse entendimento maior, né, esse caminho de tentar entender um pouco maior o que é esse sistema nervoso afinal, né? É isso que eu vi na faculdade, não é? Tem mais coisa, de que forma que interfere. Eu acho que nesse aspecto, a neurologia funcional me ajudou, tem me ajudado a entender mais, né? E ao mesmo tempo, a gente às vezes cai em dilemas, em novas reflexões que eu diria, será que respondeu tudo de novo? Não, né? É Acalmou a sua constante. alma, Rael? Mas sim, deu uma acalmada. Tá. Veja bem, Rael Rosa falando, hein? Girar pessoas numa cadeira da NASA não é quiropraxia na minha visão. Então eu te pergunto, para que girar as pessoas, Rael? Então, vamos lá. Essa é uma pergunta que pode ter uma resposta gigantesca, né? Para que o Rael gira as pessoas, então? Eu não giro porque eu não tenho uma cadeira da NASA, né? Porque ela custa $250 mil, essa Arroba cadeira. NASA, manda uma cadeira pro Rael. Mas assim, vamos lá. Eu acho que uma das coisas interessantes em relação a esse conceito, quando a gente olha para o sistema vestibular em si, né? Para mim, entender mais esse sistema foi muito bom, me ajudou a entender justamente a localização do corpo no espaço, né? Quando a gente olha para a coluna e esses sistemas que controlam a coluna, tanto sistema somatosensorial, mas também o nosso sistema vestibular e visual, e a gente começa a entender que o peso desses sistemas é enorme, né? Agora, o que eles estão fazendo hoje, eu vejo em neurologia funcional, que, na minha opinião, se afasta daquilo que é a quiropraxia, mas do que tudo a gente diria o quê? Pô, quando tu pensa num quiropraxista, né? Quiropraxia, prática com as mãos. A gente relaciona com um ajuste. A gente relaciona com uma prática onde, se tu pensar num quiropraxista, o que te vem na cabeça, né? Alguém que vai trabalhar com as mãos, alguém que vai trabalhar com um ajuste, por mais que a gente possa ter conceitos e entendimentos diferentes do que é essa interferência ou de que forma a gente pode abordar, né, essa interferência, né, mas a gente acha que acho que a maioria de nós tem uma visão em comum do que é o quiropraxista e uma prática mais comum dos quiropraxistas, né? E aí, de repente, vem alguém com uma cadeira que gira. Assim, isso te lembra um quiropraxista? Na minha opinião, não, né? Agora, a gente poderia dizer, será que a gente utilizar o sistema vestibular como uma terapia ou terapias utilizando um embasamento sobre o sistema vestibular, nos ajudariam a tratamento de subluxações? Quer dizer, sim, isso é viável. Agora, o que eles vêm fazendo em neurologia funcional, o que eu vejo, eles entraram muito no campo de mais reabilitativo mesmo, né? Principalmente nos Estados Unidos, onde a coisa é mais forte nesse sentido. Eles estão utilizando isso, de fato, mais no campo reabilitativo neurológico, né? Pacientes com lesões, né? Então, às vezes eu, na minha prática, utilizo técnicas com sistema visual ou técnicas com sistema vestibular, tirando a cadeira da NASA, né? Nada de cadeira da NASA. Estou muito mais simples mais que isso, baratinho. muito mais. Onde eu tento, em muitos momentos, tratar, ou vamos dizer, trazer algo complementar ao meu tratamento, tanto do ponto de vista de tratar uma subluxação,
quanto alguém onde eu vejo que tem algum sintoma que está dentro daquilo que eu acredito que eu posso ajudar, né? Mesmo do ponto de vista mais terapêutico. Eu até te dou um exemplo. Essa semana chegou um paciente, como talvez a maioria dos nossos pacientes nos procuram por alguma dor, alguma coisa relacionada à coluna em si, onde o cara tinha uma dor cervical. E a gente chegou, dentro da anamnese dele, uma questão de cinetose, né? Quer dizer, o paciente que tem uma sensibilidade a movimento, não consegue ler enquanto está andando no carro, de carona e tal. E isso deu para notar no exame dele, que isso tem um impacto na cervical dele. Então, aí a gente talvez começa a questionar, justamente, será que esse paciente ele tem algo que é de fato que está na cervical dele? Ou será que esse problema cervical dele é uma má integração entre o que está na cervical dele, lá entre articulações, músculos e todo esse controle descendente que vem de sistema vestibular, de sistema visual? Talvez para esse paciente esse conhecimento, esse conceito vai ter um peso maior, né? Então, se eu conseguir utilizar alguma coisa para melhorar a cervical dele, utilizando esses conceitos terapêuticos, né? Pode ser interessante. Agora, é uma coisa que eu utilizo com todo mundo? Não. Né? Porque nem todo mundo vai ter algo que eu vou encontrar dentro disso, né? E longe da cadeira da NASA ainda. Para o Rael Rosa, com essa bagagem, quem é que causou o maior mal para a quiropraxia? Os Palmers, a ciência ou o Carrick? Cara, eu acho que eu não diria que eu não veria como um mal em si. Eu acho que nenhum deles, né? Muito pelo contrário, né? O Palmer, tanto um quanto o outro, tanto pai quanto filho. Cuidado para não ser vítima da sua benevolência de novo, hein? Eles, talvez trouxe justamente um aspecto mais terapêutico, o outro aspecto não terapêutico, né? E a gente tem essas duas possibilidades na profissão. E eu acho isso uma coisa bacana, né? Quer dizer, por que a gente não pode ter dois grupos que pensam diferentes, né? Por que a gente não pode ter paradigmas diferentes dentro de uma mesma profissão, né? E admitir isso, e conviver, né? Quer dizer, a ciência foi trazendo talvez algumas respostas, tanto para um grupo quanto para o outro, ao longo do tempo. O Carrick foi, na minha opinião, um cara que contribuiu para algumas dessas respostas, mas assim, eu acho justamente ele foi para um campo neurológico que se afastou. Eu acho que talvez tem pessoas hoje até pesquisando mais sobre subluxação em si, que até tem tido uma influência maior nesse sentido, né? Como, bom, a gente pode citar alguns exemplos aí, né? Mas até a Heidi Havik, que é uma pessoa que acho que todo mundo conhece, tem feito estudos muito bacanas. Obviamente tem alguns vieses lá que, se a gente ler, tem vieses, mas quer dizer, ela continua fazendo um grande esforço para pesquisar e trazer um entendimento maior. A gente tem vários pesquisadores até do Brasil, né? Enfim, dentro de um contexto de subluxação que são interessantes. Vamos lá, vamos para finalizar uma última pergunta, porque eu tinha prometido roubar uns 10, 12 minutos, já estamos aqui em 18 quase. Opa, passa rápido. Passa rápido. Vamos com uma pergunta mais simples de todas, desde que a gente começou aqui. Essa sacanagem, no bom sentido. Para o Rael, o que é quiropraxia? Boa pergunta. Essa é a simples, hein? Essa é a simples. Eu acredito, na minha visão, a quiropraxia é a profissão na qual a gente identifica as assimetrias de funcionamento do sistema nervoso no nosso corpo, né? No corpo do paciente, né? E o quiropraxista é quem consegue, ou quem busca eliminar, ou reduzir, ou melhor, adaptar essas assimetrias no organismo do paciente através de um efeito positivo no sistema nervoso, para que o paciente tenha uma melhor existência humanística, né, e uma melhor expressão de vida, que seja. Tá? Então, dessa forma que eu definiria, não para um paciente, porque o paciente talvez não ia entender essa definição,
Mas aqui entre nós, eu acho que a gente pode fazer esse tipo de definição. Audacioso, mas falou bonito, hein? Obrigado. Não tanto quanto o senhor, né? A introdução foi... Eu deixei um easter egg na introdução. Eu te agradeço a presença, agradeço a coragem, porque não foi combinado. Dei um toquezinho só para acalmar a alma e depois nada combinado. Quer deixar algum recado, algum convite? As vagas do curso já esgotaram, né? Praticamente, por presencial, talvez tenha alguma coisa. A gente teria que olhar, mas eu acho que já deve ter esgotado. E parabenizar aí também pelo trabalho, né? Que tá muito bacana aí no Atlas. A ideia é não ter puxa-saquismo. Você viu que eu nem puxei o seu? Então a gente não faz essa parte. E vamos falando, cara. Vamos. Eu tô ansioso para ver os próximos episódios aí desse provoqueiro aí. Maravilha. Muito prazer ter você por aqui, viu? Legal, Rafa. Obrigado, um abraço aí.